Ok, pessoal, estamos aí para mais uma aula e hoje nós vamos falar em posições relativas entre circunferências. Hoje, quando eu estava dando aula, normalmente eu procuro um exemplo dentro da sala de aula sobre alguma construção geométrica que remeta àquilo que eu vou falar, até para dar como exemplo que o desenho geométrico, assim como a matemática, assim como qualquer ciência, ela não é ensinada por acaso. E procurando então na sala de aula alguma coisa que tivesse a ver com o que eu estava falando, um aluno fez uma observação que me chamou a atenção. Ele disse assim: o professor não deve enxergar um ursinho como um ursinho, né, todo fofinho, enfim. Mas assim, com orelhas triangulares, bochechas em forma de, sei lá, de uma circunferência, o nariz de um ovoide. Na verdade, eu sempre falo para vocês terem esse olhar, um olhar especial, não geometrizado, mas um olhar especial sobre as coisas e educar a nossa observação, a nossa percepção. E sempre está fazendo uma analogia, uma comparação com aquilo que a gente aprendeu. Isso é um exercício interessante para a gente fixar alguns conceitos, algumas informações, algumas nomenclaturas. Parece maluquice, né? Mas é bem isso. E na hora que eu fui montar essa aula, pensando nessa observação desse aluno, então eu coloquei aqui, vocês vão perceber, uma figura que é mais ou menos uma programação para se criar um personagem. Hoje a gente vê aí jogos, né, esses games, enfim, que confundem muito assim com a gente chama de realidade virtual. É tão perfeito, é tão... Isso dentro do próprio cinema, das animações. Então, para chegar nesse ponto, quer dizer, hoje você tem programas especiais que fazem isso, mas para chegar nisso, muito de cálculo, muito da geometria, né, foi usada. Então é só para vocês perceberem aqui nesse desenho que eu tenho polígonos, vários polígonos, inclusive o triângulo, que pode ser a orelha do urso comentado. Outro desenho que eu trouxe aqui é uma projeção de uma peça. Dentro do assunto que eu vou falar hoje, percebam que existe uma circunferência, pelo menos uma parte dela, que tem um raio menor, concordando com uma outra circunferência que tem um raio maior. Então, o tempo todo a gente está usando essas informações para outras questões, né, que mesmo que você não esteja pensando hoje, né, futuramente aí como um projetista, mesmo como alguém voltado para a arte, né, acaba auxiliando bastante, ok? Então, o nosso assunto hoje é sobre as circunferências que podem... Qual é a posição relativa entre uma circunferência e outra? Vocês imaginem duas circunferências e de que maneiras elas podem se dispor. Duas circunferências, elas podem se dispor, uma em relação à outra, da seguinte maneira. Uma pode ser interna à outra. Então, aqui eu tenho uma circunferência de centro O1 e que eu estou chamando de C1. Né? E eu vou desenhar uma segunda circunferência, agora em vermelho, e essa circunferência ela tem um centro O2, e eu estou chamando essa circunferência de C2. Muito bem. Em relação à distância entre esses centros, que eu estou frisando agora, estou traçando, né? Estou unindo esses dois centros, notem que aqui tem uma distância. O que eu posso dizer a respeito dessa distância em relação ao raio da circunferência C1 e o raio da circunferência C2?
Acontece o seguinte, para uma circunferência ficar interna à outra, interna quer dizer, não existe nenhum ponto de interseção entre elas e uma fica no interior da outra. Então, isso vai acontecer quando essa distância for menor que a diferença entre os raios. Então, toda vez que você fizer a diferença entre os raios, medir a distância de um centro até o outro e perceber que essa distância é menor que essa diferença entre os raios, com certeza uma circunferência vai estar interna à outra. Ok? Para ser externa, pelo próprio desenho, vocês vão conseguir perceber melhor. Então, eu tenho aí uma circunferência de centro O1, que eu estou chamando de C1, uma circunferência que eu estou colocando como centro o O2, e eu estou chamando de C2. Eu vou unir os dois centros. Olha só. Essa distância, o que vocês percebem em relação ao raio da primeira e o raio da segunda? Ela não é uma distância maior que a soma desses dois raios? Então, quando eu fizer essa distância e essa distância for maior que a soma dos raios, certamente, então, uma circunferência vai ser externa à outra. Ok? Então, quando houver alguma dúvida, é interna, é externa, faz um esqueminha, faz um desenhinho, né? E vocês vão perceber com clareza isso daí. Tangente interna. Nós temos comentado bastante a respeito de tangências e ponto de tangência. Uma circunferência, para ser tangente a outra, elas devem ter um ponto de interseção entre elas. Então, olhem bem para o desenho. Eu tenho uma circunferência aqui de centro O1, estou chamando de C1, e eu vou tangenciar uma segunda circunferência de centro O2, que eu vou chamar de circunferência C2. Agora, olha só que interessante. Existe ali um ponto de interseção que eu estou chamando de ponto T, que é o nosso ponto de tangência. Primeira coisa que eu quero que vocês observem bastante. Sempre que eu tiver uma circunferência tangenciando a outra, se eu ligar os centros, ela vai estar, esse alinhamento, né, vai também alinhar o ponto T. Então, o ponto A1, ponto A2 e o ponto de tangência vão estar sobre a mesma linha. Vão ser pontos colineares, na mesma linha. Agora, observem bem essa distância entre os centros. Aqui está o raio da primeira, aqui está o raio da segunda. O que vocês acham a respeito dessa distância em função desses dois raios? Se eu fizer o raio maior menos o raio menor, o que acontece? Não vai dar a própria distância? Então, para que duas circunferências tangenciem, uma tangencia a outra internamente, olha lá o que tem que acontecer. Essa distância tem que ser igual à diferença entre os dois raios. Perceberam? Muito bem. Tangente externa. Também, olhando para o desenho, vocês conseguem perceber direitinho. Olha só. Eu tenho aqui uma outra circunferência de centro O2. Estou chamando essa circunferência de C2. O que eu acabei de falar para vocês? Duas circunferências, para serem tangentes, elas têm que ter um ponto de tangência. Esse ponto de tangência, o ponto O1 e o ponto O2, sempre que duas circunferências estiverem tangenciando, o que esses três pontos têm que acontecer com eles? Eles têm que estar alinhados, né, numa mesma linha. Ou seja, eu posso dizer que esses três pontos são colineares, estão na mesma linha. Agora, olha só. Essa é a distância entre os dois centros, certo? Eu vou marcar aqui, ó, o raio 1, que é o raio da circunferência maior, e vou marcar aqui o raio 2. O que vocês podem dizer a respeito dessa distância em função desses dois raios?
Muito bem, quem respondeu que a distância é exatamente igual à soma dos dois raios, está correto, está muito certo. Então, duas circunferências tangenciam-se externamente se a distância entre os seus centros foi exatamente igual à soma de seus raios. Novamente, falo para vocês, eu estou com dúvida a respeito disso. Faz um desenhinho e você vai perceber essa relação entre distância de centros, né, e as medidas dos raios. Ok? Muito bem. Outra posição, elas podem ser secante. Vocês já sabem que quando existe uma secante, existem dois pontos de interseção. Então, olha lá. Tenho aqui uma circunferência O1 de centro, uma circunferência C1 de centro O1. E vou desenhar uma outra circunferência de centro O2. Estou chamando essa circunferência de C2. Ok? Agora, olha só os pontos em que elas se interceptam, né? Eu tenho lá um ponto X e aqui eu tenho um ponto Y. Ok? Muito bem. Em relação à distância entre os dois centros. Essa distância pode variar, não pode? Se eu pegar essa circunferência C2 e empurrar um pouquinho mais para dentro, eu não vou ter uma outra distância, né? Um outro ponto X, um outro ponto Y. Então, ela pode variar, no máximo, até que ela fique interna, né? Ou até que ela fique totalmente externa. A gente sabe que para ser interna, a distância tem que ser menor que a diferença entre os raios. Foi a primeira posição que eu apresentei para vocês. Para ser externa, essa distância tem que ser maior que a soma dos raios. Se houver alguma dúvida, volta um pouquinho à aula que vocês vão ver essas posições. Quando a gente fala de circunferência interna, quando a gente fala de circunferência externa. Para estar tangenciando internamente, a distância tem que ser exatamente igual à diferença entre os raios. Para a circunferência ser tangente externamente, basta que a soma dos dois raios dê igual à distância. Então, para ser secante, né, ela não pode nem estar interna, nem estar externa, nem ser tangente interna, nem ser tangente externa. Então, essa distância ela tem que estar entre a diferença e a soma dos raios. Ok? Então, é uma distância que varia de acordo com a posição dessas duas circunferências, né? Mas para ser secante, ela tem que atender a essa relação. Ok? Concêntrica. Se colinear é na mesma linha. Se coplanar é no mesmo plano. Concêntrica, olha para a palavra centro, né? Elas estão no mesmo centro. Então, eu vou desenhar a circunferência que eu chamei de C1, vou chamar de C1, e que tem centro O1, certo? E vou desenhar uma outra circunferência fazendo com que esse centro coincida. Então, olha só. Esse centro que eu acabei de desenhar para fazer essa nova circunferência é o meu centro O2. Coincidiu com O1. Essa circunferência eu estou chamando de C2. Qual é a distância entre os dois centros, o O1 e o O2? A distância é zero. Então, sempre quando a distância for zero, eu estou dizendo que as duas circunferências são concêntricas. Ok? Muito bem. Agora vamos para um primeiro exemplo. Na figura a seguir, as circunferências são tangentes exteriores. Olhem bem para a figura. Se elas são tangentes, existe um ponto de tangência. Esse ponto de tangência mais os dois centros estão no mesmo alinhamento. Ok? Muito bem. Ele diz o seguinte, que a distância entre os centros é 30.
O que ele quis dizer com isso? Que se eu pegar o raio da maior, somar o raio da menor, isso vai dar a distância entre os dois centros. Então, essa soma vai ter que ser igual a 30. E ele diz também que a diferença entre os raios é igual a 10. Ok. Qual é, então, a soma dos quadrados dos raios? Eu tenho que descobrir quanto vale cada raio. Ok? Passei um segmento ligando os dois centros. Ali está o R1, ali está o R2. Tudo bem? Muito bem. Vou escrever a primeira equação, então. Eu sei que a distância entre os centros é a soma dos dois raios. E o exercício me deu que essa distância é igual a 30. Então, R1 mais R2 é igual a 30. Uma outra informação que o problema deu, que a diferença entre os raios é igual a 10. Em matemática, vocês já aprenderam. Quando eu tenho equações, né, com incógnitas, isso gera um sistema. Então, eu tenho aqui um sisteminha com duas equações, com duas incógnitas. Vou chamar, então, a primeira equação de 1 e a segunda equação de 2. Eu posso perguntar para vocês, olha, como que se resolve um sistema? Muitos alunos me respondem, você isola numa das equações uma variável, pega essa variável que foi isolada e substitui na segunda equação. Com isso, você vai descobrir o valor de uma das variáveis. Ok? Como esse sistema é um sistema muito simples, eu simplesmente vou usar um outro recurso, que é o recurso da adição, né? Eu vou somar essas duas equações. Então, quando eu somo a equação 1 com a equação 2, olha o que acontece. Eu vou cancelar o R1 com o R2. Somando dois valores simétricos ou opostos, eles se anulam, ok? Então, R1 mais R1 dão 2R1. E isso é igual, 30 mais 10 vai dar 40. Portanto, R1 é igual a 20 centímetros. Horas. Se a soma dos dois raios dá 30 e eu descobri que um deles vale 20, quanto vale o outro raio, então? O outro raio vale 10 centímetros. Ok? Mas ele não está perguntando para mim quanto vale o R1 e quanto vale o R2. Ele quer saber quanto vale a soma dos quadrados desses raios. Então, se eu pegar o primeiro raio e elevar ao quadrado, 20 ao quadrado vai dar 400. Se eu pegar o segundo raio e elevar ao quadrado, 10 ao quadrado vai dar 100. Ou seja, 400 mais 100, 500 centímetros quadrados. Por que eu coloquei centímetro quadrado? Porque o raio, a unidade dele está em centímetro. Se eu estou elevando ao quadrado, né, eu vou ter centímetro quadrado. Ok? Portanto, a minha resposta é a soma dos quadrados dos dois raios é 500 centímetros quadrados. Ok, gente? Se ficou alguma dúvida, volta, né? E procura fazer outros exercícios. No material de vocês tem outros exercícios, tanto no livro texto como no livro de atividades complementares. Então, vão lá e complementam. Tá? Ou peguem outros exercícios que estão aí disponíveis e façam. Ok? Número 2. Determine nos casos a seguir a distância entre os centros das circunferências, sabendo-se que as medidas dos raios são 10, que é o primeiro raio, e o segundo raio, 4 centímetros. Num primeiro momento, ele quer saber a distância entre os centros para que as circunferências sejam tangentes internamente. Eu vou alinhar esses dois centros, né? Esse é o raio da circunferência maior, esse é o raio da circunferência menor. E eu quero a distância entre eles. Não está bem claro que essa distância tem que ser a diferença entre esses dois raios? O raio maior menos o raio menor? Portanto, a distância para que duas circunferências tangenciem-se internamente é exatamente igual à diferença entre os raios.
né? 10 menos 4, portanto, essa distância é igual a 6. Agora eu quero que as circunferências sejam tangentes externamente. Dá para perceber também, não dá? Se eu pegar o R1 e somar com o R2, o que eu tenho? Exatamente a distância entre os dois centros. Então, essa distância é só fazer a soma dos raios. 10 mais 4 quer dizer que a soma, né, essa distância entre os centros vai ser igual a 14. Ainda seguindo o mesmo exercício, eu quero que elas sejam secantes. Então, secante não está nem interna, nem externa, nem tangente interna, nem tangente externa. Então, a minha distância vai ter que ser o quê? Tem que estar entre, vamos lembrar? Entre a diferença e a soma dos raios. Então, a distância para que, né, entre esses centros, para que eu garanta que uma circunferência seja secante à outra, ou seja, que elas interceptem em 2 pontos, ela tem que estar entre 6 e 14. Então, qualquer valor que eu estabelecer entre 6 e 14, essas duas circunferências vão estar secantes, uma em relação à outra. Ok? Muito bem. Agora, falando então do traçado. Para você fazer esse traçado, você vai precisar de um compasso, de um esquadro, né? Então, nós vamos traçar primeiramente uma circunferência com esse raio que está mostrando aí. E eu quero que essa circunferência tangencie essa circunferência que já está desenhada no ponto A. Ora, se eu quero desenhar uma circunferência tangenciando a outra, o centro de uma, mais o ponto de tangência, mais o centro da outra, tem que estar no mesmo alinhamento. Portanto, são 3 pontos que têm que ser colineares. Tem que estar numa mesma linha. Essa é a condição primeira e necessária para que eu consiga desenhar uma circunferência tangenciando a outra. Ok? Muito bem. Então, eu vou desenhar aqui um alinhamento e eu vou transferir aquele raio lá do lado de fora, né, para que ela tangencie no ponto A. Vocês já aprenderam como transferir uma medida para outro lugar. Vocês simplesmente vão pegar um compasso, vão pegar aquela medida, né, abrir o compasso com aquela medida, e eu vou transferir para onde isso daí? Eu vou pegar a ponta seca do compasso, vou levar até o ponto A, ok? E vou traçar sobre esse alinhamento um pequeno arco. O que eu marquei ali então? Vocês conseguem imaginar? É o centro da circunferência que ele está pedindo. Então ali você tem o centro que eu estou chamando de centro O2. Coloco a ponta seca do compasso em O2 com a mesma abertura, que é a abertura igual ao raio que eu quero desenhar, da circunferência que eu quero desenhar, e olha que legal. Não é legal? Uma circunferência tangenciando a outra, consequentemente seus centros e o ponto de tangência ficam no mesmo alinhamento. Lembrem que essa é uma condição necessária, fundamental para que isso aconteça, para que uma circunferência acabe tangenciando a outra. Ok? Outro exemplo, outro desenho. Eu tenho aqui uma circunferência, existe um ponto A e um ponto B. E ele quer traçar uma circunferência que tangencie o ponto A, ok? E que passe pelo ponto B. Bom, vamos por partes. Primeira coisa, eu quero que a minha circunferência tangencie a outra no ponto A. Então, o centro dessa circunferência que eu vou desenhar tem que estar no alinhamento do centro da primeira com esse ponto de tangência. Então, eu vou desenhar
primeiro uma linha, e eu sei que nessa linha, em algum lugar, vai estar o centro da minha circunferência. Só que agora vem uma segunda parte. Eu quero que a minha circunferência passe pelo ponto A e passe pelo ponto B. Em outras palavras, eu quero que o centro dessa circunferência esteja a uma mesma distância do ponto A, a uma mesma distância do ponto B. Eu não me lembro se é na primeira videoaula ou na segunda videoaula, em que eu falo para vocês o seguinte: olha, se eu quero desenhar um ponto que esteja a uma mesma distância de outros dois, ou posso também dizer, eu quero um ponto que seja equidistante de A e de B, que esteja a uma mesma distância de A e de B. Sempre que vocês quiserem um ponto que esteja a uma mesma distância de dois pontos, esse ponto vai pertencer a uma linha chamada mediatriz. Então, a mediatriz é o lugar dos pontos que estão sempre com o mesmo afastamento de outros dois. Eu quero traçar um ponto que esteja a uma mesma distância de dois pontos. Faz a mediatriz. Então, e como que eu faço a mediatriz? Eu vou aqui alinhar o A e o B com um segmento e vou fazer a mediatriz desse segmento. Ponta seca do compasso num dos extremos. Abro o compasso um pouco mais do que eu imagino, a metade, né? Entre A e B, ou pode até ser maior que isso daí, maior que o ponto, que a distância lá no ponto B, não importa. Isso vai depender muito do papel que você está desenhando, né? Enfim, eu vou fazer aqui esses dois arcos, ok? Vou colocar a ponta seca lá no outro ponto, e com a mesma abertura eu vou fazer esses dois arcos, promovendo aí essa interseção. Ligando essas duas interseções, eu tenho a minha mediatriz. Vamos lembrar, no primeiro momento eu disse para vocês, olha, o meu centro tem que estar no mesmo alinhamento do centro da primeira e do ponto A. Então ele tem que estar na primeira linha que eu fiz. Agora, percebem que essa linha interceptou a mediatriz exatamente nesse ponto que eu estou reforçando aqui? Então, além dela poder tangenciar no ponto A, esse ponto mostra que a distância dele até o ponto A é exatamente a mesma distância dele até o ponto B. Então, esse aí é o centro da minha nova circunferência, por isso eu estou chamando de O2. E aí, eu vou traçar a minha circunferência. Olha, gente, que legal. Olha só. Ok? Tranquilo, então? Então, é importante que vocês façam os exercícios, façam os traçados. A única maneira da gente adquirir essas habilidades aí com o uso do compasso, e, enfim, é fazendo. Então, vocês têm aí no livro de desenho de vocês alguns enunciados aí para construir. No livro de geometria tem muitos exercícios envolvendo essa questão das tangentes, das secantes, né? A gente não fez aqui um desenho de secante, mas o processo seria mais ou menos parecido. Em termos práticos, né? Quando eu falo em arquitetura, quando eu falo na engenharia, ou mesmo alguma obra que eu preciso de uma harmonia, vocês percebam que para sair de uma circunferência e passar pela outra, imagine você fazendo um movimento na primeira circunferência e passando para a segunda, passando pelo ponto A. Vejam que existe uma harmonia nessa mudança de raios aí. Tá? Isso tem uma aplicação prática muito grande. Ok? Então, numa outra oportunidade, a gente pode falar sobre isso. Então, é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deem um likezinho, né? Continuem estudando, porque é só assim para a gente poder realmente aprender essas coisas. Ok? Então, até um próximo encontro.